O período da história do Brasil, que conhecemos como Brasil República ou Brasil Republicano, teve início com a proclamação da República em 1889 e vai até os dias atuais. O período republicano é dividido em diversas fases, de acordo com o sistema político e o governo da época. Portanto, temos as seguintes fases históricas republicanas: a República Velha, a Era Vargas, República Populista, Regime Militar e Nova República. O período de 1889 a 1930 é conhecido como a República Velha. Esse período da história do Brasil foi marcado pelo domínio político das elites agrárias, minerais, paulistas e cariocas. O Brasil firmou-se como um país exportador de café e a indústria deu um significativo salto. Na área social, várias revoltas e problemas sociais aconteceram nos 4 cantos do território brasileiro. A Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período foi um marco na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que ele fez no país, tanto social quanto econômicas. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeira, dividindo-se em 3 momentos. A República Populista é o período em que separa as 2 ditaduras que se estabelecem no país durante todo o século XX. Esse capítulo da história nacional, equivalente a quase 20 anos, indo de 1945 a 1964, produziu 10 presidentes, entre eleitos legitimamente, sendo neste momento que se inicia verdadeiramente a industrialização do Brasil, abandonando de vez a velha estrutura agrária. O regime militar é o período que vai de 1964 a 1985, onde o país esteve sob controle das Forças Armadas Nacionais, que é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Nesse período, os chefes do Estado, ministros e indivíduos instalados nas principais posições do aparelho estatal pertenciam à hierarquia militar, sendo que todos os presidentes do período eram generais do Exército. Era dominada a Revolução em sua época, sendo que os principais mentores do movimento viviam o cenário político do início dos anos 60, como corruptos, viciados e alheios às verdadeiras necessidades do país naquele momento. Assim, o seu gesto era interpretado como senador da vida social, econômica e política do país, livrando a nação da ameaça comunista e aliando-a internacionalmente com os interesses norte-americanos, trazendo de volta a paz e ordem social. A Nova República é um período da história do Brasil que tem o início com o final da ditadura militar, que foi em 1985, até os dias de hoje. Ou seja, esse período
começa com a saída do general Figueiredo da presidência do Brasil e a entrada de um civil no cargo, que foi José. Esta fase da história do Brasil também é conhecida como Sexta República. Now the world don't move.